O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Samuel, continuação do profeta Samuel, que temos ouvido do livro de Samuel, nós vemos uma cena dolorosa. O povo de Deus derrotado, muitos que morrem em combate, e a arca da aliança que é capturada. Diante desse sofrimento, eles começam a se perguntar: como pode isso ter acontecido se a arca, sinal da presença de Deus, estava conosco? Isto é um sofrimento para o qual para eles não viam uma explicação imediata, porque eles estavam com a arca do Senhor, com a arca da aliança, que era o sinal da presença de Deus. E aqui, meus santos, está o ensinamento. Vamos aqui fazer uma recapitulação daquilo que nós temos ouvido nos dias anteriores. Lembra que nós estamos num período em que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes por causa do pecado do povo, do afastamento do povo. O povo estava longe de Deus. Pois bem, é neste contexto de esfriamento espiritual em que isto acontece. Os filisteus estavam assediando Israel. Acontece o combate, Israel perde. Pois bem, aí vem aqui, no versículo 3, a pergunta: diante daquela derrota, os anciãos, o povo voltou ao acampamento, e os anciãos de Israel disseram: por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? A pergunta está ok, está correta. Isto é, por que foi que isso aconteceu? Só que a resposta foi inadequada. O que é que eles disseram? Já sei o que devemos fazer. Vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca para o combate e aí sim nós vamos vencer. Ninguém pensou: nossa, por que foi que nós perdemos? Será que nós não nos afastamos do nosso Deus? Ninguém rezou, ninguém escutou,
ninguém pensou em conversão. Pensaram no quê? Vamos trazer a arca para o meio de nós. É aquela ideia meio mágica, supersticiosa, de querer instrumentalizar Deus. Vamos trazer Deus e Ele vai resolver. Isto é, eu vou trazer Deus para Ele resolver esse problema pontual. Perdemos, então vamos trazer a arca. Meus irmãos, esta atitude, ela é, infelizmente, muito frequente na nossa vida. Isto é, buscamos Deus, porque a busca da arca da aliança era um sinal da busca de Deus. Buscamos Deus quando estamos em perigo. Buscamos Deus quando estamos com algum problema. Buscamos Deus quando queremos que Ele resolva algo que está nos atormentando. Buscamos Deus porque queremos alcançar uma graça. Mas percebe, não há oração, escuta de Deus, mudança de vida. Não. É uma instrumentalização de Deus. E, meus irmãos, Deus não é um objeto sagrado que nós utilizamos segundo os nossos interesses. Deus é Senhor. Deus não é um instrumento. Deus não pode ser um meio para que eu atinja um fim. Entende aqui? Isto é, Deus não é algo a quem eu recorro porque eu quero alcançar outra coisa. Então Ele vale. Ele é usado para uma outra finalidade. Deus deve ser o fim, a finalidade de tudo aquilo que nós fazemos. E não era isso o que estava acontecendo com o povo. Então, o povo pensou que poderia se utilizar de Deus para resolver aquele seu percalço. Pois bem, diz então que eles vão. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança, versículo 4. Mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, vocês já conhecem esses 2 filhos de Eli, nós falamos sobre eles ontem. São aqueles que iam e pegavam as melhores partes dos sacrifícios que eram oferecidos, que estavam dando um mau exemplo para o povo, e que Eli reclamou, mas não fez nada, reclamou daquilo que eles estavam fazendo. Está errado, mas como pai, não teve uma atitude firme para impedir que aquilo fosse feito. Pois bem, são esses 2. Os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Até os filisteus ficaram com medo. O que é isso? O que aconteceu? É porque a arca chegou. Nossa, como eles estão animados. Eles não estavam assim antes. Mas, meus santos, emoção não é fé. Toda essa agitação não é necessariamente fé. Entusiasmo não é necessariamente fé. O povo estava muito comovido, mas foi um grito que nasceu da ilusão, não da conversão. Isto é, tudo aquele alvoroço pela arca, agora sim a gente ganha. Agora sim a gente vence. A arca está no meio de nós. Mas ninguém estava preocupado em se converter. Ninguém estava preocupado em mudar de vida. Mas estava unçado. Estava ungido. Estava animado. E o que foi que aconteceu? Eles entraram no combate. E a desgraça foi pior ainda. Que se no combate anterior tinham morrido 4.000,
agora morreram 30 mil. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram e a arca foi capturada. Percebe aqui, meus irmãos, o ensinamento de Deus? Isto é, não basta que nós estejamos cheios de emoção, cheios de comoção, cheios de entusiasmo. Isso não é ainda a fé verdadeira, não é sinal da fé verdadeira. O sinal da fé verdadeira é o quê? É um coração que ama a Deus, e porque ama a Deus, vai se manifestar no amor aos irmãos, na paciência, no perdão, na misericórdia, no serviço, na luta contra os próprios pecados e no esforço de viver a vontade de Deus, observando os seus mandamentos. Isso é amar a Deus. Isso é ter fé em Deus. O resto é firula, é enfeite, é acidente, mas não é manifestação de uma fé verdadeira. Pois bem, Deus esperava daquele povo o quê? Que tivesse uma coerência, não apenas uma manifestação religiosa, porque eles tinham manifestações religiosas, eles tinham atitudes religiosas. O povo de Israel não era um povo avesso, contrário às práticas religiosas. Eles tinham práticas religiosas e toda a veneração para com a Arca da Aliança era uma delas. Mas se as atitudes religiosas não forem acompanhadas com a coerência de vida de quem tem fé de verdade, aquelas atitudes religiosas são vazias, são ocas, são até desagradáveis a Deus. Nem toda atitude religiosa é sinal de fé. Você pode, por exemplo, você vem à missa muito frequentemente. Que bom, que maravilha. Excelente. Mas este vir à missa é uma expressão de quem está procurando se converter, mudar de vida, vencer os seus pecados. É isso? Muito bem, está correto. Mas se for simplesmente vir à missa e continuar a vida de pecado, de nada lhe valerá. Você carrega o escapulário, a medalha milagrosa. Não vou nem perguntar. Quem aqui carrega o escapulário? Eu acho que 99% carrega o escapulário. Eu estou com o meu aqui. Quem tem o seu tercinho? Quem tem a medalha de São Bento? Ok. Mas se tudo isso não for uma expressão, um desejo e um esforço sinceros de uma mudança de vida, você vai para a casa do capeta com escapulário, medalha milagrosa, medalha de São Bento e terço na mão. Com tudo isso. Não são amuletos, entende? Não instrumentalize Deus e as graças que Deus lhes concede. Porque o povo perdeu a batalha com a Arca da Aliança. E a derrota posterior foi pior ainda, quando eles estavam com a arca, do que quando eles não estavam com a arca. Que a primeira derrota foram 4.000, a segunda foram 30.000. Entende aqui, meus santos? É essa mudança de vida, essa mudança de coração. Deus permite então aquele sofrimento, aquela derrota, para ensinar o povo a voltar ao essencial. E em que consiste o essencial? Caminhar com Deus. Um coração modificado, um coração que procura de verdade amar a Deus. E é esta a mensagem para nós.
pedir a Deus a graça de caminharmos com Ele. Pedir a Nossa Senhora, nós que carregamos o seu escapulário, minha mãe, me ajude, minha mãe, para que eu odeie o pecado como a Senhora, para que as tuas graças não sejam inócuas, mas eficazes na minha vida. Quando você carrega a medalha milagrosa, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, para que você fuja de todo erro e seja sempre sim a Deus como ela é. Quando você carrega ali o seu terço, rezando as Ave Marias, pedindo a Nossa Senhora para ter um coração que acolha Jesus, que ame Jesus, que adore Jesus. Aí sim, todas as práticas religiosas serão agradáveis a Deus, porque expressam um coração que deseja caminhar com Deus e não se utilizar de Deus. Aí você está cheio de penduricalhos religiosos. Cheio, a sua casa parece mais, não sei se vocês conhecem a expressão, capela de beira de estrada, cheia de imagens e nada contra, muito pelo contrário, tudo a favor das imagens. Mas isso, você tem relíquia que não sabem nem mais onde guardar. Ótimo. Mas tudo isso está sendo uma expressão verdadeira, sincera, de quem busca a Deus, de quem está lutando contra os próprios pecados, de quem está procurando fazer aquilo que alegra o coração de nosso Senhor? Sim. Se não, você se perderá com tudo isso que você tem e carrega e parece. Você é padre, você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão eucarística, você é coordenador da comunidade, você canta os louvores do Senhor na missa. E não obstante todos os seus cargos, se você não caminha com Deus, se você não é amigo, amiga de Deus, você irá para o inferno com todos os cargos, padre, bispo, ministro extraordinário da comunhão, catequista, cantor da missa, porque nada disso foi uma expressão sincera de quem ama a Deus e procura a Ele se adequar, caminhar com Deus. É esta, meus santos, a mensagem que eu não vou negar, é um soco no estômago, né? Essa primeira leitura é um soco no estômago. E o foi para Israel, porque vocês podem imaginar como eles voltaram para casa desolados. Porque não é que de imediato aprenderam a lição. Foram derrotados uma vez, pensaram que aquela atitude segunda iria resolver o problema, a derrota posterior foi pior ainda, e voltaram e tiveram que amargurar esta lição e aprender o ensinamento. Nós já sabemos qual é o ensinamento. Nós podemos até nos privar de um segundo sofrimento, de um outro sofrimento, mas que Deus não nos prive, se for o único caminho de nós aprendermos a verdadeira lição, que amar a Deus com o coração convertido é a verdadeira expressão da nossa fé, e não o mero apego e gosto a coisas religiosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.